E agora tem muitos deputados que estão. Porque se você estudar redes sociais, você consegue saber palavras-chave, o que dá engajamento, o que não dá. E parece que tem um grupo de deputados e de senadores, de políticos em geral, que, cara, eles sabem tocar nessas feridas, entendeu? Por exemplo, um assunto que pega muito, o Nicolas Ferreira, que é o deputado mais votado de Sim, Minas Gerais, cara, eu só vejo ele falando de transexual. Parece que é. Eu entendo que o Brasil é um país conservador, tá, sim. mas esse me incomoda esse fato dele só tocar nesse É. assunto. Me incomoda profundamente também, até porque eu defendo punição para homotransfobia e etc. Essa questão toda. Inclusive, eu dei aula até na Cadepol sobre isso, outro dia falando de direitos humanos e população LGBTQIAPN+, né, etc e tal, como é que deve ser a abordagem, e eu sempre fui favorável à maior amplitude de direitos possível para essa categoria de pessoas. Defendo com unhas e dentes os direitos homossexuais, transexuais e por aí vai. Então, as falas preconceituosas nesse ponto me afetam bastante, não por eu ser homossexual ou por eu ser transexual, não sou, né? Sou heterossexual, mas entendo, né, as aflições Sim, pelas quais essa população passa, compreendo o sofrimento, aquela questão do pertencimento que muitas vezes é negado sim. a essas populações, e me incomoda muito quando eu vejo homotransfobia, uma coisa que me machuca bastante. Mas é aquela história, se você tem aquelas palavras-chaves que muitas vezes políticos utilizam para alcançar o público, é porque Engajamento. tem um público que compra essas ideias, Tem. né? É tudo uma questão de lógica, né? Eu não vou me valer de certos lugares comuns, preconceituosos ou não, se eu não tiver um público que está apto a ouvir isso e a me absorver como um possível candidato, a me enaltecer como um possível pensador por conta dessas posições preconceituosas, E né? me incomoda, você falou de filosofia, de consciência. Pô, mas parece que essa galera desses temas sensíveis, que na verdade é você ter alguém para você diminuir ali, né? Colocar Sim. como se um ser Aham. humano de segunda ou terceira categoria, né? Exatamente. E tem uma galera que compra essa ideia, não é uma Compra galera facilmente, grande. facilmente. Eu tenho por hábito, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, uma notícia sobre homotransfobia em Instagram, qualquer outra rede social, eu tenho por hábito não ler os comentários. Porque toda Ah, vez que eu leio os comentários, eu perco a fé na humanidade. é, Então, eu prefiro achar que o mundo é mais cor-de-rosa do que aquilo. não, e eles são muito engajados. A galera que tem esse pensamento são muito engajados. Parece que eles São. têm todo o tempo mostrar aquela opinião e que porque as ideias muitas vezes são de exterminar mesmo, que aquilo não deveria existir, Aham. né? Que então até o Monark, quando ele falou lá do partido nazista e tudo mais, eu falo, pô, cara, é difícil a gente. Eu vi alguém falando de uma comunidade de judeus, falando, pô, cara, é difícil a gente ter que amar todo mundo, ter que respeitar todo mundo, mas, pô, é difícil amar alguém que quer defender, que quer nos destruir, né? Nos eliminar. Exatamente, é aquela história, eu sempre bato nessa tecla quando em conversas sobre o tema. Preconceituosos todos somos, Todos. né? Eu já agi de forma preconceituosa diversas vezes e provavelmente vou agir de forma preconceituosa outras tantas vezes, mas alguns de nós tentam aprender com Sim, isso sim. aí. Pô, não devia ter feito isso, né? Agora que eu tô vendo que a minha conduta é preconceituosa, eu não vou fazer mais. Beleza. Preconceituosos, todos nós somos em maior ou menor grau. Uma vez eu estava vendo um desembargador de uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, na Emerge, inclusive. E esse desembargador falou: sempre me achei, né, o cara mais sem preconceitos em relação às mulheres. Sempre me achei um cara bem mente aberta. E minha esposa, que hoje trabalha com a Lei Maria da Penha, que me traz muitas informações sobre o caso, ela mostra como todo dia eu sou preconceituoso, né? E o que que eu posso fazer? Eu reconheço, Aprender. né? E a partir de então aquilo eu não faço mais, sabendo que eu vou cometer outro erro um pouco mais à frente, porque minha percepção talvez não tenha alcançado aquele preconceito tá enraizado em mim.
mas eu tento mudar e tento passar isso adiante. Que isso que é o principal. O que está enraizado na gente, a gente de vez em quando vai fazer com que isso seja exposto, mesmo sem que nós tenhamos a percepção de que aquilo é algo inadequado, Sim. no mínimo, Eu me né? lembro um caso que ilustra, Uhum. foi até que é o ministro, o Barroso, quando ele foi falar acho que o Joaquim Barbosa ia sair do STF, aí ele falou, não, que é um negro de primeira linha e tudo mais. Aí no dia Exatamente. seguinte ele, poxa, a partir do momento que eu falo que tem um negro de primeira linha, existe um negro de segunda linha, então eu tô Exatamente, exatamente. segregando. Aí pediu desculpa, achei muito humilde, muito E um cara que tem conhecimento jurídico fantástico e tem uma preocupação imensa com as imenso. liberdades, que é o Barroso, né? Então, por aí a gente já vê como é que a gente pode ser preconceituoso. Mas o que é interessante? A gente passar essas experiências para filhos, para netos, para que isso está enraizado na gente não esteja enraizado neles, Sim, sim, né? sim. Porque nós fomos construídos dessa forma, Fomos. Muito, mas muito. eles não necessariamente serão. E isso me dói quando eu vejo esse preconceito nas redes sociais. O que isso vai refletir em meus filhos, meus netos, como eles vão ser construídos como pessoas, né? Quanto isso vai se refletir no comportamento deles.